lá em Londres. E ele nasceu com um problema muito grave. Ele tinha uma enfermidade o qual ele não podia andar. Então ele caminhava de muletas. Quem já viu uma criança assim? Sempre nós vemos, né? Um adulto. Então, os seus pais morreram num acidente. E Tommy teve que ser cuidado por outra pessoa. E essa pessoa era uma senhora idosa e ela era parente dele. Mas Tommy chamava ela de vozinha. Embora ela não tivesse nenhum amor, nenhuma compaixão pela vida de Tommy. Ela era uma pessoa muito má. Ela gritava e ela xingava durante todo o dia. E ele mesmo assim de muletas, ele tentava ajudar. E ele chamava ela de vozinha. E ele tentava ajudar ela ainda nas tarefas de casa. Mas um dia, nem de muletas mais ele pôde caminhar, porque a doença estava piorando. E a avó, ela ficou mais brava ainda. E ela ficou muito brava. E ela pegou o Tommy e colocou ele num porão, na parte de cima da casa, no sótão, né? Aqui nós não temos casa assim, mas as casas mais antigas, na parte de cima, tem um sótão. É como um porão abandonado. Lá era muito mofado e ela colocou o Tommy lá. Lá só tinha uma janelinha para ele ver a rua. Então ele ficou muito triste ali e muito sozinho. Então Tommy, ele começou a se lembrar do tempo quando ele era menorzinho e o seu pai e a sua mãe levavam ele para a igreja, para a casa do Senhor. Lá ele se lembrava que passou momentos muito bons na presença de Jesus com seu amiguinho Joãozinho. Na igreja eles cantavam como vocês cantaram, eles brincavam e aprendiam muitas histórias da Bíblia. A palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ele também aprendeu que Jesus é o Filho amoroso de Deus. Então Tommy pensou, eu gostaria de ter uma Bíblia. Eu quero saber mais de Jesus. Quantas das crianças têm Bíblia aí? Levanta para mim ver. Muito bem. É através da Bíblia, a palavra de Deus, que nós conhecemos mais sobre Jesus e o seu amor. Então ele, com muito medo, ele se arriscou e pediu uma Bíblia para sua avó. Então ele disse assim para ela, vovozinha, eu quero uma Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ela ficou furiosa e começou a gritar. Só faltava isso, a gente quase não tem dinheiro e você ainda quer uma Bíblia? Naquela época, crianças, a Bíblia era muito cara. E ela não teria condições de comprar aquela Bíblia. Então, crianças, ele ficou triste e pensativo. E um dia ele estava lá, no sótão, abandonado, pensando que todo mundo tinha se esquecido dele. E de repente ele ouviu passos na escada e a porta do sótão se abriu. E sabe quem apareceu lá? O seu amigo de infância, o Joãozinho. Então ele ficou muito alegre, abraçou o Joãozinho, mas Joãozinho foi lá para dar uma notícia para ele. Olha, meu amigo, eu estou indo embora para outra cidade. Lá eu consegui um serviço e vou trabalhar. Mas olha, eu vim deixar um presente para você. Então ele deu uma moeda de ouro para o seu amigo Tommy. Tommy, ele ficou muito emocionado, porque ele queria muito comprar uma Bíblia. Mas como ele não tinha condições de andar, ele falou para o seu amigo, olha, eu quero, Joãozinho, sim, eu preciso comprar algo. Mas Joãozinho falou, eu não quero que você compre nada de besteira, porque eu sei que você está precisando de roupa, de alimento. Mas ele falou assim, não, o presente que eu quero é muito melhor. Eu quero que você pegue essa moeda de ouro, desça essas escadas e vai lá na cidade e compra uma Bíblia para mim. O seu amigo estranhou um pouco e pensou, puxa, eu tenho dinheiro para ele, em vez de ele comprar coisas para ele, ele vai comprar uma Bíblia. Mas ele foi assim mesmo, foi lá na cidade, comprou a Bíblia para o seu amigo Tommy, voltou e deu aquela Bíblia nas mãos dele.
Puxa, o Tom ele ficou tão alegre, abraçou o seu amigo, pegou a Bíblia e falou: olha, esse é o melhor presente que eu poderia ter ganhado. Então Joãozinho foi embora pensativo, pensando o que o seu amigo iria fazer com aquela Bíblia. Então Tom abraçou a sua Bíblia com o seu bracinho magro e ele ficou ali dias e dias lendo e meditando na palavra do Senhor. E com pouco tempo ele foi lendo, e ele já conhecia mais da Bíblia do que muita gente naquela época que dizia que lia a Bíblia. Então, na Bíblia ele começou a aprender sobre o amor de Deus. E um dia, crianças, ele se deparou com o Evangelho de Jesus Cristo, que dizia que Jesus veio ao mundo como uma criança. Ele cresceu e ele deu a sua vida para salvar a humanidade. Ele morreu numa cruz e ressuscitou. E ele ficou pensativo e emocionado, pensando como Deus foi tão amoroso com ele, enviando Jesus Cristo para morrer por ele. E sabe o que Tommy fez naquele momento, crianças? Tommy pegou a sua Bíblia, fechou os seus olhos e fez uma oração. Ele orou e pediu: Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre na minha vida. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor morreu e deu a sua vida para me salvar. Eu quero te receber nesse momento como meu Salvador e eu serei muito feliz em te agradar e fazer a tua vontade. Naquele momento, crianças, Tommy recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. E ele continuou ali lendo a Bíblia. Então ele chegou naquela passagem que diz, Marcos 16 e 15. O que diz nessa passagem mesmo, crianças? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o Tom ele deu um grito: sim, Senhor, eu quero ir por todo mundo e pregar o Evangelho para todas as pessoas que eu conheço. Mas espera aí, crianças, Tom não andava, ele não podia mais andar. Ele estava paralítico naquela cama e ele pensou: Senhor Jesus, me dá uma ideia, como eu vou fazer para fazer a tua vontade, que é pregar o Evangelho? Como eu vou fazer? Então ele pensou e Jesus deu uma ideia para ele. Ele chamou a sua vozinha e falou: vozinha, hoje eu quero que a senhora me faça um favor. O dinheiro que é para comprar o leite e o pão, eu quero que a senhora guarde ele e compre papel e um lápis para mim. Ela falou: tá bom, menino, mas você ficou maluco? Vai ficar sem comer hoje? Ele falou: não tem problema, mas eu preciso que a senhora compre um caderno para mim e lápis. Então, aquela senhora, ela não gostava muito de Tom mesmo, então ela não estava nem aí se ele iria ficar sem comer ou não. Então ela foi na cidade e trouxe um caderno e um lápis. Então Tom começou a fazer o seguinte: ele começou a copiar trechos da Bíblia, trechos da palavra de Deus, e ele começou a copiar. E ele rasgou os papeizinhos e escreveu um monte de versículo. Um versículo falando do amor de Deus em cada papelzinho. Então, crianças, o que será que ele fez? Ele passou o dia escrevendo versículos naqueles papeizinhos. Sabe por quê? Ele tinha um plano muito bom. Então ele chegou ali na janela, pegou aqueles papeizinhos com todos aqueles versículos e chegou na janela, porque a sua cama ficava bem encostada ali na janela, e ele jogou, olha aqui pra frente, crianças, ele jogou aqueles papeizinhos lá do alto, e aqueles papeizinhos foram caindo, até lá embaixo na calçada, onde as pessoas passavam, e as pessoas começaram a apanhar aqueles papeizinhos